pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma leitura, para mais um vídeo, números 27. E eu queria pedir para você se inscrever no canal do YouTube, seguir a página do Face, ativar o sininho para que a gente possa sempre continuar juntos, sabe, nessa leitura da Bíblia, para que a gente possa juntos aprender mais, conhecer realmente esse Deus maravilhoso, esse Deus triuno a quem a gente serve. Amém? Gente, compartilhem também os vídeos para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas e vidas venham a ser transformadas através da palavra de Deus. Amém? Gente, no capítulo passado a gente falou sobre o segundo recenseamento e o porquê da necessidade de fazer essa outra contagem, né? Sendo que no começo do livro, antes deles saírem do deserto do Sinai, o Senhor já havia ordenado a Moisés para contar todo o povo de 20 anos, homens e todos aptos para a guerra. Então, se vocês não viram o vídeo passado, né, por favor, voltem lá e assistam para vocês terem todo o entendimento do porquê uma nova contagem foi feita dentre os filhos de Israel. E nesse capítulo 27 a gente vai estar falando um pouco sobre o Estatuto do Direito das Mulheres de herdarem também a Terra Prometida. Para compreendermos o porquê isto nos é falado aqui, a gente vai precisar voltar lá para Números 26, no versículo 33, que diz assim: Zelofeade, filho de Éfer, porém não teve filhos, mas apenas filhas, cujos nomes foram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. A gente vai ver ao longo do capítulo que elas foram ao encontro de Moisés, né, para declararem que só porque o pai não teve filhos, seria arriscado o nome dele dentre os filhos de Manassés. E elas também estavam pedindo um pedaço na terra juntamente com os seus parentes. E nesse capítulo a gente vai falar também da predição da morte de Moisés, quando o Senhor fala que ele iria para onde o irmão Arão estava, porque ele não havia santificado o nome do Senhor na questão das águas de Meribá, né, como a gente viu lá em Números 20. Vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas, Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos líderes e de toda a comunidade à entrada da tenda da congregação e disseram: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que seria arriscado o nome de nosso pai do meio da sua família por não ter tido filhos? Dá-nos propriedade entre os irmãos de nosso pai. Então, esses versículos nos falam sobre as 5 filhas de Zelofeade, da tribo de Manassés, do filho de José, quando elas perceberam que o nome de seu pai seria excluído na hora de entregar as terras por ele não ter um herdeiro homem, porque até esse momento a lei só concedia direito de herança aos filhos, mas elas não possuíam irmãos. Mas mesmo diante dessa situação adversa para elas do que a lei falava, elas se levantaram para colocar sua causa diante de Moisés, a autoridade delegada por Deus. Afinal, elas não achavam certo o pai não receber uma parte da divisão das terras, ficar sem a herança somente pelo fato dele não ter tido filhos homens. A gente vê que elas foram no único lugar onde alguém poderia fazer alguma coisa por elas e solucionar esse problema. Elas se dirigiram a Moisés, a autoridade delegada por Deus, diante da tenda do encontro, que representa também a presença do Senhor. Ou seja, elas foram buscar a solução do problema em Deus. E isso é algo para a gente se pensar, sabe? Onde nós estamos buscando solucionar os nossos problemas? No mundo, nas pessoas. Até às vezes a gente olha para a gente mesmo e tenta solucionar os nossos problemas com o nosso entendimento ou até mesmo com a nossa força. E ao fazer isso a gente pode até achar uma resposta, mas será que é mesmo a melhor resposta? O único que pode nos dar a direção, que pode guiar nossos caminhos e apresentar respostas diante dos nossos problemas é o Senhor. Que a gente sempre volte para Ele, porque somente nele temos tudo o que precisamos. E elas continuam, né? Nosso pai morreu no deserto, mas ele não era dos que estavam apoiando Corá, né, em sua investida contra Moisés, contra Arão, quando eles e seus seguidores se rebelaram, né, contra o Senhor, lá em Números 16. Mas ele morreu no seu próprio pecado, ou seja, o salário do pecado é a morte, aquele que peca recebe a morte. Porque antes da gente aceitar Jesus, a gente já estava condenado, porque a herança de Adão estava em nós, o pecado habitava em nós. Então, consequentemente, a gente deveria receber a morte.
Mas depois de Jesus, tudo se fez novo, o pecado já não habita mais em nós, não podemos mais ser condenados à morte. A ira de Deus passa sobre nós, hoje somos morada do Espírito Santo, não temos mais a natureza pecaminosa, mas a gente precisa deixar essa vida fluir para todo o nosso ser, porque a gente pode sim ter vida lá no nosso espírito, mas ainda agir como se estivéssemos mortos. Vivendo dessa maneira, segundo a carne caída, a gente peca, mas a gente deve sempre entender que a gente não peca mais porque somos pecadores, porque a natureza adâmica está em nós, mas pecamos porque somos imaturos e não agimos como quem realmente somos em Cristo, mas agimos como quem éramos em Adão. Eu não falo isso para que vocês pensem que agora tudo bem pecar, tudo bem andar segundo o nosso entendimento, porque agora a gente já não pode mais morrer eternamente porque nós estamos em Cristo. É justamente porque eu estou mostrando para vocês quem nós realmente somos filhos de Deus, que a gente deve agir como tal, a gente não deve ficar abrindo espaço para nossa carne controlar as nossas ações, porque nela ainda age a lei do pecado e por isso nós ainda podemos escolher morte através das nossas ações e das nossas condutas. E essa morte não é mais a espiritual, porque estamos em Cristo e não mais podemos ser condenados. Pode ser a morte dos nossos sonhos, a morte da esperança, a morte de paz, sabe? A gente pode ficar sempre angustiado, aflito. O andar longe dos caminhos do Senhor já traz a morte. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que tudo isso significa na tipologia. A gente sabe que as mulheres representam aqueles que são mais fracos espiritualmente e perante a lei, aquele que não anda conforme ela é condenado. Não pode receber as promessas do Senhor. Mas sabemos que a lei não salva, mas ela nos conduz a Cristo. E quando ele vem, ele revela que não tem dessa, não é o mais forte ou o mais fraco, o que segue ou não que segue a lei, o que tem boas obras ou o que não tem. Todos nós, judeus, gregos, israelitas, gentios, somos impuros e precisamos de Cristo para herdar a herança, para herdar a graça, a vida eterna, somente através do que ele fez por nós, que nós podemos adentrar as promessas de Deus e receber a vida. É como se elas estivessem dizendo: Senhor, ninguém consegue seguir a tua lei à risca. Afinal, ela revela quem você é e nós não nos parecemos com você. Então, por que alguns podem e outros não herdar a terra prometida? Então, as filhas de Zelofeade, elas queriam se apossar da herança de seu pai, né? Significa que elas valorizavam essa herança. Significa o desejo de herdar a graça de Deus. Realmente queriam herdar esse tudo dado por nada a quem nada merece. E é realmente isso. A graça, a salvação de Deus não está reservada a um grupo de pessoas, a somente aqueles que estão maduros, somente aqueles que praticam boas obras. Ela está aberta, sabe? Ela pode atingir todos aqueles que creem em seu Filho, todos aqueles que declaram que Jesus é o Senhor das suas vidas. Então, é o tudo dado por nada a quem nada merece. Quando a gente entende isso, quando o Espírito Santo traz a revelação de quem a gente deve proclamar, a gente deve declarar para todos que Jesus é o Senhor, sabe? Para que a gente possa adentrar as promessas de Deus, para que a gente possa fazer parte do novo céu e da nova terra. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. Então Moisés levou o caso adiante do Senhor e ele entendeu que era justo o que elas estavam pedindo. É como se o Senhor estivesse dizendo: o que elas pedem me agrada, porque meu desejo não é apenas que um grupo ou alguns escolhidos herdem a promessa, né? Herdem a terra. O meu desejo e anseio é que todos sejam alcançados pela graça que está manifestada em Cristo. Então Deus fez por nós aquilo que nós éramos incapazes de fazer. Cristo veio à terra para fazer propiciação dos nossos pecados perante o Senhor, para se oferecer como oferta pelo pecado e de uma vez por todas quitar o nosso escrito de dívida diante de Deus. O sacrifício de tudo que ele fez por nós está disponível para todos e todos podem entrar debaixo dessa graça e receber a vida eterna que vem através dele. Mas tem um porém, nós precisamos declarar que Jesus é o Senhor, porque isso sim muda as nossas vidas, isso sim faz com que a gente usufrua de tudo que ele fez, porque senão não entraremos na graça e nem desfrutaremos dele. Lá em Colossenses 2,14 diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu completamente pregando-a na cruz. Então tudo que Jesus fez está disponível a todos, todos podem ter acesso, mas nem todos serão salvos, porque o sacrifício dele abrange a todos, ele fez por todos nós, mas nós precisamos aceitar o que ele fez por nós, entende? A gente precisa aceitar a quitação dessa dívida, senão
de nada adianta. Lá em Romanos 10, de 9 a 10, diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É dessa maneira que nós temos acesso à graça manifestada em Cristo. E em Efésios 2, de 8 a 9, complementa isso, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não veio de vós, é dom de Deus, não por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então nós não merecíamos a salvação, mas por amor a nós, Ele vem, entrega a sua vida por nós, para que nele tivéssemos vidas. E isso é tremendo demais, né? Ao entender tudo isso, a gente não vai mais ficar preocupado se a gente está salvo ou não. Se aceitamos Jesus, a gente pode ter a certeza de que estamos, porque Ele fez tudo por nós. E por isso hoje não somos mais pecadores tentando ser salvos, mas somos salvos tentando ser santos. Nossa santidade depende sim do nosso pagar o preço, das nossas renúncias, carregar a nossa cruz, mas a nossa salvação não. E aqui nesses versículos desse capítulo 27, a gente vê que até mesmo as mulheres que representam aqueles que são os mais fracos, aqueles que apesar de terem Jesus ainda andam segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, segundo a carne, segundo o seu próprio entendimento, têm o direito de herança da terra, que é Cristo como nossa boa terra, tem o direito de herdar a graça de Deus, porque isso não vem através daquilo que a gente faz, mas isso vem através daquilo que Ele fez por nós. E o que é herança, né? É a ação de herdar, de adquirir por sucessão, é um direito que os filhos têm de herdarem os bens, as riquezas de seus pais. E olha o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. E João 1, 12 a 13 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em Romanos 8, 14 a 17 diz assim: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andarmos uma vez aterrorizados, mas recebemos o Espírito que nos adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A palavra aqui nos diz que aqueles que recebem e aceitam Jesus como Senhor, que creem no seu nome, têm o direito de se tornarem filhos de Deus. E se somos filhos, nós temos direito à herança, que é a vida eterna, que é a graça, é esse presente que a gente recebe, mesmo sem merecer. Dirás aos filhos de Israel: quando alguém morrer e não tiver filho, transmitireis a sua herança à sua filha. Se não tiver filho, então a sua herança dareis a seus irmãos. Se, porém, não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seus irmãos e seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança àquele de sua família que lhe for o parente mais próximo, para que a possua. Isso será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. A gente encontra aqui outro aspecto dessa lei, né? Se um israelita morresse sem ter filhos, sua herança era dada às suas filhas. Se não tivesse filhas, sua herança era dada aos seus irmãos. Se não tivesse irmãos, sua herança era dada aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tivesse irmãos, sua herança era dada ao parente mais próximo de sua família. Gente, eu quero reforçar aqui que tudo isso era real, isso realmente acontecia, era um estatuto da lei e eles deveriam seguir ela. Mas hoje nós temos o Espírito Santo que nos dá o discernimento e nos revela aquilo que está por trás da letra. Gente, tudo isso aqui tipifica que possuímos o desfrute de Cristo com base no relacionamento da vida, né? O grau de relacionamento que temos na vida com as pessoas determinará até que ponto desfrutaremos de Cristo. Então, esses versículos indicam que a posse de nossa herança, isto é, o fato de desfrutar Cristo, é baseado no nosso relacionamento da vida, é baseado na comunhão com outras pessoas que também desfrutam a Cristo. Por exemplo, depois de Jesus, nós nos tornamos filhos e temos o direito à herança, temos o direito de desfrutar da graça, mas as pessoas que estão à nossa volta, com quem a gente se relaciona, também influenciam nesse desfrute. Porque se a gente anda com pessoas que andam segundo a carne, uma hora ou outra elas vão nos induzir, vão nos influenciar
a andar como elas andam, a agir como elas agem. E apesar de sermos filhos, de termos o direito desse desfrute de Cristo, a gente vai estar desfrutando dele pouco, porque a gente poderia estar manifestando a vida que está em nós, né? Cristo poderia viver através das nossas vidas, mas ao invés disso nós estamos andando segundo a nossa carne caída, fazendo aquilo que é da nossa vontade. Mas a gente também pode ter amigos que, assim como nós, buscam um desfrute total e completo de Cristo, buscam a santidade, buscam cada vez mais andar e mergulhar no rio do Espírito. Tudo isso faz com que a gente caminhe mais com o Senhor e desfrute mais da sua presença, da sua glória, porque os nossos amigos nos incentivam, nos ajudam a perseverar, nos ajudam a não nos afastar da palavra, porque nem todo dia vai ser um mar de rosas, nem todo dia a gente vai acordar disposto a ler a Bíblia, a orar. Por isso a gente precisa ter pessoas perto de nós que nos ajudem, que nos influenciem a perseverar e a permanecer. Não estou falando que isso é um fator determinante, mas as nossas amizades, nossos relacionamentos com as outras pessoas influenciam sim, tanto para o bem como para o mal. Por isso a gente deve escolher bem com quem a gente anda. É aquela história, né? Antes só do que mal acompanhado. Amém? Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, será reunido aos teus, como Arão, teu irmão. Pois no deserto de Zim, quando a comunidade contendeu contra mim, não santificastes o meu nome diante deles, na questão das águas. Estas foram as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés, ele só poderia olhar a terra, ele não tem permissão para adentrar. Mas depois de olhar a terra, ele iria se reunir com os dele, né? Com Miriam, com Arão. E aqui nos é dito o porquê ele não vai adentrar a terra, porque no deserto de Zim ele se rebelou contra a palavra de Deus, não santificou a Deus diante de toda a comunidade de Israel, como a gente falou lá em Números 20, no episódio das águas de Meribá. Então disse Moisés ao Senhor: possa o Senhor, Deus que a todos dá vida, pôr um homem sobre esta comunidade, que saia de diante deles e entre diante deles, e os faça sair e entrar, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então, logo após o Senhor falar para Moisés que ele não entraria na terra, a gente vê que Moisés ele nem está preocupado com isso, ele nem murmura, ele nem reclama contra o Senhor, mas a gente vê ele preocupado com o povo, né, dizendo que eles precisariam de alguém para os governar, um pastor para os guiar. Aqui a gente pode entender que Moisés representa a lei, e ele clama a Deus dizendo que o povo dele precisaria de alguém para os guiar nos caminhos certos, alguém para os alertar. Eles não poderiam ficar só, eles não poderiam ficar sem alguém para alertar aonde eles deveriam ir. E olha que tremendo, a gente sabe que a lei é um condutor que nos leva para Cristo, que nos leva para o nosso Senhor. E ele mesmo diz que ele é o nosso pastor e que o povo de Deus não está só. Lá em João 10, 14 e 16 nos diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então a lei sairia de cena, mas entraria um período muito mais glorioso, porque a lei nos revela Deus através da letra. E Cristo é a manifestação de Deus em carne e osso. Ele e o Pai são um. Lá em João 14, 8 a 10 diz assim: solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Então a lei nos conduz a uma maior e melhor aliança que vem através de Cristo Jesus. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a comunidade, e dá-lhe mandamentos na presença dele. Assim que Moisés coloca a sua preocupação diante de Deus, né? Senhor, quando eu for, como que eles vão ser conduzidos até a sua promessa? Como que eles vão andar em seus caminhos se não tiver ninguém para orientá-los e os guiá-los? Logo o Senhor responde para ele dizendo: Moisés, pega o Josué, o filho de Num, um homem em quem estava o Espírito, coloca a sua mão sobre ele, apresenta ele perante o sumo sacerdote e perante toda a assembleia,
e confia a ele o cargo de seu sucessor, e ele irá conduzir o povo de Deus na entrada da terra prometida. Josué aponta diretamente para Cristo, aquele que nos faz adentrar nas promessas de Deus, aquele que nos conduz para a boa terra, aquele que nos leva para a terra prometida. Somente através de Cristo que nós podemos herdar a vida eterna. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a comunidade dos filhos de Israel. Ele se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Sobre a sua ordem, ele e todos os filhos de Israel sairão e sobre a sua ordem entrarão. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a comunidade. Então impôs as mãos sobre ele e ele deu mandamentos, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Lá em Êxodo 28:30 nos diz que o Urim e o Tumim deveriam ser colocados na couraça do juramento que o sumo sacerdote usava. Era o peitoral que continha 12 pedras e cada uma dessas pedras continha o nome de uma das 12 tribos. Então, quando Deus trouxe seu povo para o deserto, ele falou com eles por meio de Moisés. Deus falou com Moisés face a face. Então, Josué, o sucessor de Moisés, ele não receberia instruções diretamente de Deus, como o Senhor fazia com Moisés, mas ele receberia por meio do Urim e do Tumim, que estavam na couraça do sacerdote Eleazar. Então, sempre que Josué precisava de orientação no movimento, do povo, o que eles deveriam fazer, ele deveria ir ao sumo sacerdote e então receberia a orientação de Deus. Então, o povo sairia e entraria de acordo com as instruções que eram dadas para Eleazar, o sumo sacerdote, e executadas por Josué. O governo que Deus exerceu no meio de seu povo não era uma autocracia, uma democracia, mas era uma teocracia. Esse governo divino, essa teocracia, era exercido pela coordenação do sumo sacerdote, que recebia as instruções de Deus, e do líder Josué, que as executava. Então, no final do capítulo, a gente vê a imagem de um novo povo, um novo exército, um novo líder. O novo povo foi contado mais uma vez, o novo exército foi formado novamente e fortalecido, e o novo líder foi nomeado para servir com a ajuda do sacerdote Eleazar. Então, a gente vê um povo pronto e separado para adentrar a terra prometida. Amém? Gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.